A gente vive num mundo atual, sobretudo cibernético, que eu costumo dizer, e aí cada sujeito tem seus grupos, tal, da falsa simetria. E a gente adora a falsa simetria. A gente, não nós aqui, né? Quem milita no mundo futebolístico. Então, para mim, o que existe em comum? A única coisa que existe em comum entre Zubeldia, Abel e Tite nessa semana foi que os três se recusaram a falar depois dos jogos, né? E os três tinham obrigação de falar porque eles tinham muito a responder, né? Eles muito confortável para os três não dar entrevista. Aí teve gente que depois do jogo do Palmeiras e Flamengo, mas o Abel foi expulso, não pode falar. É uma pinóia. Isso só vale para regulamento de competição sul-americana. Assim como o Zé Dia foi expulso ontem e se negou a falar, colocou auxiliar. Assim, essa é a simetria entre os três. E o Tite, a direção do Flamengo, para tratar de outro tema, também poupou o Tite. Os três foram poupados. Agora, é a única coisa em comum entre os três nesse meio de semana. Em relação, o Tite não tem nenhuma indisciplina aí no currículo recente. Em relação aos gringos indisciplinados, eu estou muito com o Juca. O Zubeldia já passou o Abel em advertência, mas muito. Ele já é mais indisciplinado do que o Abel. Ele toma mais cartões do que o Abel. Agora, ele não é tão mal educado como o Abel. Isso, são coisas diferentes, né? Ele não é por conta só do gesto obsceno, não. É por conta de palavrões, xingamentos, confrontos com os adversários, jogadores, técnicos, tal. Então, assim, as comparações, elas é gostoso fazer a comparação, mas são pessoas diferentes. Hoje o Zubeldia faz mais mal para o time dele do que o Abel faz mais mal para o time dele. E aí que a gente vai no discurso da comissão técnica portuguesa do Abel e dos seus. Essa situação de fazer um bem para o futebol brasileiro, pensar nas coisas do futebol, no bem do futebol, é uma das maiores cascatas do mundo. E ainda os Zubeldia e os argentinos não entraram nessa conversinha e nem dessa. E acho que aí vamos observar, porque eles estão chegando, até onde vai a indisciplina da comissão técnica do Zubeldia. Se eles passarem para esse tom da doutrinação, porque o Abel gosta muito de falar em educação, ele fala que o brasileiro muitas vezes é mal educado é ele. Como disse o Danilo, se eu me colocando, eu fiquei completamente em choque, eu me imaginando como comandante de um time, de uma torcida, de uma seita, vendo a minha imagem no telão para 45 mil pessoas fazendo aquele gesto. Cara, para mim é devastador. E se vocês repararem, o pedido de desculpas dele na entrevista exclusiva lá para o André Hernan e não para a coletiva, é para a comunidade dele. Não é para o público em geral, né? É para a família dele. Como o Juca falou, ele já usou várias vezes. Eu tenho que, quando eu vejo minhas filhas, minha mulher, eu tenho que rever meu comportamento. E ele não revê, pelo contrário. E para a comunidade palmeirense. Não para o geral. Tironi, eu comecei a gostar de futebol no final da década de 70, na década de 80. A minha seleção é a seleção de 82, a seleção do Tele. E o Tele é a antítese disso, cara. Então não posso. É antítese do Abel, é antítese do Zubeldia e é 10 vezes melhor que o Tite. Para mim, não, esses caras, os comandantes, eles precisam, digamos, honrar a palavra comandante. E aí também distingo, Danilo, para mim, a falsa simetria do Wesley ou do Gabriel, jogadores do Corinthians, uns cabeças vazias. Aliás, o Gabriel sempre foi, agora talvez mais experiente ele tenha revisto alguma coisa do comportamento dele, de um comandante tarimbado, autor de livro e faz doações e tal, que faz um gesto desse. E aí a preocupação do torcedor de cada time é a seguinte: é colocar a falsa simetria para que o time dele não seja prejudicado. O que quer o torcedor do Palmeiras agora? Que o Wesley pegue os mesmos jogos que o Abel vai pegar,
que o Zubeldia entre na... E vice-versa. É só isso que o torcedor quer. Então, assim, a gente está numa situação, são maus exemplos, apesar de bons treinadores. Com certeza são maus exemplos. Então, eu só faço essas distinções, porque a única coisa que eu vejo em comum entre os três hoje, coloquei o Tite no balaio, porque ele também se recusou a dar a entrevista, é o conforto que eles têm de passar essa semana trabalhando mal, os três, em algum aspecto, e não precisando dar satisfação para ninguém, enquanto a gente debate aqui o sexo dos anjos. O que a gente... Danilo, todo mundo tem citado. Eu peço a palavra, porque Diga. No início eu falei de Olimpíada e acabei falando pouco de algo que eu gostaria de ter falado. Eu jogava o Danilo já teve a oportunidade de falar e falou muito bem sobre o assunto em questão. Concordo plenamente com o Mauro, com essa atitude, e o Danilo, não, o Palmeiras mostrou que tem um caminho pela frente. O caminho pela frente é a desclassificação da Copa do Brasil. Você se conformar com a desclassificação, jogou bem. É o Palmeiras. Com esses títulos todos, com esse técnico mal educado. Então, o fato de ter jogado melhor essa partida, melhor que o Flamengo e pessimamente a primeira, mostrou um caminho para seguir daqui para frente. Então, é para se conformar, ficar satisfeito com a desclassificação? Concordo com o Mauro. E a outra coisa, eu quero dizer o seguinte, a diferença, a simetria entre o Zubeldia e o Abel Ferreira, e essa declaração do assistente aí do Abel Ferreira, eles são essa comissão técnica é prepotente, metida besta. E a comissão técnica do Zubeldia é porra louca. Essa é a diferença entre eles. Danilo, fala aí. Olha, eu queria fazer uma ponderação, porque eu entendo perfeitamente tanto o seu argumento quanto o do Mauro, mas eu quero fazer aqui uma defesa, lembrando, entre outras coisas, que o Palmeiras perdeu 2 jogadores essenciais no primeiro tempo, que não puderam jogar o jogo inteiro, que saíram machucados. E eu acho que existe mesmo, quando você vem numa fase ruim como o Palmeiras vinha, ganha um jogo, fica próximo de levar o jogo para os pênaltis, é um alento para o torcedor. O problema é esse próximo, viu, Juca? Então, mas o problema é o próximo. Vamos ver o próximo. O próximo D. Ficou próximo D. Esse é o C, se desse certo, se a bola entrasse. Mas veja. Só passa um. Houve uma atitude no estádio. Não é o crítico Danilo Lavieri ou quem quer que seja. A torcida que estava ali, chateada com a eliminação, reconheceu que houve. Eu sempre gosto de lembrar, o Arnaldo e o Tironi hão de lembrar perfeitamente disso, uma eliminação do São Paulo, se não me engano, para o Grêmio, dos meninos do Cilinho, que o time saiu aplaudido em pé no Pacaembu. Isso. E por quê? Porque mostrava um caminho que revelou-se verdadeiro, diga-se de passagem. Recentemente, a torcida do Corinthians aplaudiu na Neoquímica e não tinha sido um resultado positivo, né, Juca? Aliás, eu não concordo com esse tipo de atitude de torcida que aplaude quando o time é eliminado e perde. Confesso. Eu acho uma aí a gente vai ser ombudsman de torcida. A torcida está feliz porque o Palmeiras jogou de uma maneira que não jogava faz um tempo. Não dá para... jogou maravilhosamente bem. Justificou a derrota. Não, mas não é justificar a derrota, Trajano. A questão num campeonato de mata-mata só vai ser um cara que vai ser campeão. O sorteio colocou os 2 melhores times de frente a frente. No Maracanã, o Palmeiras não jogou nada, melhorou um pouquinho do que jogou no Allianz Parque. Só um time vai passar. O Palmeiras estava jogando por 4 jogos de uma maneira completamente horrível, sem vontade, sem tática, sem técnica, sem nada. Ele mostrou uma certa reação. A gente tem que ver se contra o Botafogo vai continuar essa reação, se contra o Flamengo agora vai continuar essa reação. Agora, o sentimento do cara, do torcedor que estava no Allianz Parque foi de que viu um time que fazia tempo que não via. E aplaudiu, e achou que vai ter um caminho dali pra frente. Ao mesmo tempo. E se perder do Botafogo e do Flamengo, ele vai aplaudir? Aí a gente vai falar disso na sexta-feira que vem, depois do jogo. Então aguardem, sexta-feira que vem, a gente vai falar disso.
A gente vai falar sexta do que aconteceu. Se o Palmeiras ganhar do Botafogo, vamos falar, olha, você viu aquele jogo contra o Palmeiras e Flamengo, foi o início da reação, assim como no ano passado, o Palmeiras jogou porcamente contra o Curitiba, ganhou de 1-0 e dali pra frente foi campeão brasileiro. O futebol ele é marcado por essas coisas. Às vezes não é só na vitória que o time começa a reagir, que o time começa a renascer. Acontece de um time numa derrota achar um caminho, como eu disse agora, o Palmeiras jogou mal contra o Curitiba, que estava lutando contra o rebaixamento, e começou uma reação. Assim como o Palmeiras perdeu do Boca, como perdeu do Atlético Paranaense, o Palmeiras ganhou do São Paulo, ganhou do Santos, foi campeão contra o Flamengo em Brasília. O Palmeiras tem vários títulos, várias conquistas para o torcedor ficar feliz. Jogou bem, jogou mal, não sei, daqui a 20 anos a gente talvez nem lembre de como jogou o time. Fica o título, fica a experiência de quem estava no estádio e foi campeão, e quem saiu da fila, quem nunca tinha visto o time ser campeão, como foi em 2015, muito torcedor palmeirense tinha 10, 15 anos, não tinha visto o Palmeiras ser campeão, e quando viu, o Palmeiras foi rebaixado, como foi em 2012. Então, assim, tem muita questão que, quando a gente vai analisar, não dá para ser de uma maneira fria e falar, tem que jogar assim, tem que jogar assado. O futebol tem muita coisa envolvida, tem o ambiente, tem a grama, tem a bola, tem o jogador... Você não vai me ensinar a ver futebol. Você não vai me ensinar a ver futebol. Mas você também não pode me ensinar a achar como eu vou ter que falar. Eu estou há 62 anos nesse métier, sabe? Então vai com calma. Vai com calma. Mas o que muda o quanto tempo você tem, Trajano? Eu tô falando da minha visão. Você não precisa concordar comigo, assim como eu não preciso concordar com você. Não é concordar. Você quer dizer que o futebol é assim, assado? O futebol é a minha visão, Trajano. Assim, assado? Mas é a minha visão. Tudo bem, gente. Tudo bem. Eu respeito a sua visão, mas não tente ensinar para os outros. Você está dando uma de Abel Ferreira. Tá bom. Ô, Mauro, bom, vai dar para saber nesse fim de semana se as coisas melhoraram para o Palmeiras e se as coisas vão melhorar para o Flamengo, porque os dois vão se enfrentar no Campeonato Brasileiro. E aí a pergunta é, será que eles vão poupar pro jogo no meio da semana? Não está muito um clima de poupar, né? Não creio, não. A informação que eu tenho do Flamengo é que, a partir de agora, nesses jogos pelo Brasileiro e Libertadores, quinta, né? Contra o Bolívar no Rio, ambos no Rio, né? O Tite vai colocar o time mais forte possível, né? Eles teriam... A ideia foi cuidar, né? O Tite também, né? Cuidar, não é poupar nem preservar, é cuidar. O Tite cuidou dos meninos no jogo contra São Paulo, que foi um papel ridículo que o Flamengo fez no sábado, uma atuação patética, né? E perdeu. Aliás, são 2 derrotas seguidas, né? Isso dá para explicar também porque de se classificar e não se contentar com tão pouco. Mas nesses 2 jogos agora ele vai colocar o melhor time possível. Então não vai ter negócio de Matheus Cunha, Léo Ortiz de volante, essas coisas, essas invenções não devem rolar. Mas essa é a tendência. E o Palmeiras não tem motivo para pensar diferente. Está agora com uma competição a menos. Lá na frente ele vai ter um final de semana livre, no último meio de semana, aliás, desse mês, né? Que é quando volta a Copa do Brasil, então dá para fazer uma projeção, dando um gás agora e recuperando jogadores mais adiante. Não vejo porquê. E o Palmeiras, é bom lembrar, ele é o bicampeão brasileiro, então ele tem que tentar um bom resultado no Rio para não perder contato com o Flamengo, que não é o líder, mas tem um jogo a menos, né? Ele pode dividir a liderança com o Botafogo pela matemática, né? Porque tem uma partida a menos e 3 pontos também atrás. E o Botafogo joga contra o Juventude em Caxias mais cedo. Então os dois entram em campo sabendo quanto foi o jogo de manhã, né? Juventude e Botafogo, lá em Caxias do Sul. Não sei como é que vai estar lá, aqui em São Paulo esfriou, não sei se no Sul vai estar um frio de rachar, ou se vai chover, como é que vai ser, mas as condições climáticas lá sempre podem influenciar muito no andamento da partida, a gente sabe disso, né? O passado recente mostra isso, por outras partidas que lá aconteceram, e vão jogar à tarde sabendo como é que o líder, Botafogo, saiu jogando em Caxias do Sul. Agora, eu só queria fazer um comentário breve, assim, não quero estender o assunto, mas eu penso o seguinte, reação de torcida, ela tem a reação que ela quiser, e cada um de nós, qualquer pessoa, pode ter uma opinião sobre a reação da torcida. Ponto. A reação da torcida, ela não é indiscutível. Ela pode sim ser discutida, você pode concordar, pode discordar, enfim, seja ela qual for. Boa. Claro. Muito bem. É inegável. Eu queria mostrar uma coisa que me ocorreu nessa abertura olímpica que fizemos. Vocês sabem que eu tenho uma medalha de ouro olímpica, né? De Barcelona. Mesmo? De Barcelona. É de ouro mesmo? Me dada pelo Marcelo Negrão, grande jogador de vôlei, daquele vôlei de 92, que foi campeão olímpico. Eu participei de um debate com ele e ele descobri que ele tinha mandado fazer réplicas
das medalhas e 10 réplicas e dado para algumas pessoas que ele quis homenagear, entre as quais eu. Então eu tenho essa medalha aqui. Vira e mexe, até percebi que está precisando ser lustrada, mas é uma medalha de ouro olímpica. Muito obrigado. Ô, Juca, aproveitando o momento homenagem, o Paulinho tem uma homenagem na tela para a gente colocar aí também. A gente foi homenageado esses dias aí também. Mas eu sou aniversariante. Que legal. É o Érico, hein? Viciado em posse de bola. Teve um bolo de aniversário para ele com o posse de bola. Que é isso, hein? E a nossa foto ali atrás também. Ó a gente ali atrás, ó. Ali. Rapaz. Boa, Érico. Parabéns de novo, Érico. Obrigado, Érico. A filhinha dele assiste a gente junto. Hoje nós tivemos um momento Fernando no programa, né? Você vê como é que é a coisa? Tá vendo só a filhinha dele? A filhinha dele, a gente não pode ficar dando mau exemplo aqui, né? Vamos com calma. Oi. Ô, Âncora, eu queria lhe comunicar que o seu companheiro Arnaldo Ribeiro fica me mandando fotos do Isaquias com a camisa do São Paulo, com o distintivo do São Paulo. O cara é São Paulino, é? Fazer o quê? Pois é, mas aí, o que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho nada a ver com isso. Essa é muito boa. Provocação barata. A fadinha do skate é corintianíssimo. Entendeu? Arnaldo, você tá a fadinha mutado. É corintiana. Mas o Isaquias é atleta do Flamengo, né? Que é quem sustenta boa parte dessas medalhas aí, é bom falar, né? A imprensa fala muito pouco sobre isso. Eu, se eu fosse presidente do Flamengo, eu acabava com todos os esportes olímpicos se ninguém falasse mais do Flamengo. Ganhou medalha, ignora, eu acabava com tudo. Já que ninguém dá mais moral mesmo. Flamengo, né? A Rebeca também é Flamengo. Não interessa nem o time que torce. Quem mantém é o Flamengo, mantém essa turma toda. Pode ser. Aliás, tem narrador contando quanta medalha ganhou, né? O Flamengo tem um monte de medalha, é mais do que a Argentina, por exemplo. Sem atleta olímpico, só no futebol feminino, que o técnico está bem. Né? Isso mesmo. Para a gente fechar esse primeiro tema aqui, tem uma mensagem aqui, Arnaldo, que eu queria que você falasse. Eu não concordo com o que ele falou, mas é uma boa conversa. Ele fala o seguinte, que é o Bruno Marques. As entrevistas pós-jogo viraram um triste espetáculo e desserviço ao jornalismo esportivo. Não há possibilidade de mudar essa situação? Eu acho que nesse caso os três tinham que falar, mas eu não sei. Eu tô com o Arnaldo. Mas fala aí, Arnaldo. Eu acho da nossa parte também, né? Tem muita coisa. Vale um posse de bola só sobre isso, né? Eu acho que quando, por exemplo, o jogo não é quando o time, entre aspas, grande, vai como visitante, vai pouca gente da imprensa para lá. Normalmente as perguntas, entrevistas são até muito amenas. O cara fica numa posição. Até a gente debateu isso, Tironi. Eu acho que a entrevista mais desconfortável e que rendeu mais situações dessa semana foi a do Renato Portaluppi. Até pela característica da imprensa gaúcha, a eliminação, e aí tem confronto, tem debate na entrevista. E o Renato estava numa situação desconfortável, né? Que o Tite evitou, que o Zubeldia evitou e que o Abel evitou, né? E aí, assim, a gente não tem mais as situações de entrevistas mais corriqueiras, tem o protocolo que prevê dos campeonatos, que prevê entrevista antes, aquele que o cara está chegando no estádio, o Tite até coloca outra pessoa para falar muitas vezes, e depois essas coletivas mais modorrentes que não tem a hipótese ou a possibilidade da réplica, né? Se o cara não responde direito a pergunta, você... Então, de fato, mesmo as entrevistas assim, rasas, coletivas, não tivemos oportunidade de tê-las nessa semana com a estratégia, e aí é muito isso que acontece em cada clube. E nisso, eu acho que quem, de fato, pelo tempo, pela convivência, quem dá regras ou dita regras de estratégia comportamental de entrevista é a comissão técnica do Abel. Eles já estão num estágio avançadíssimo, né? O Tite, como técnico da seleção, 2 Copas do Mundo, se for uma orientação da diretoria, ele deveria... Não, eu vou falar. E o Zubeldia também foi estratégia da parte dele, depois de mais uma expulsão, ele fica lá com os reservas, dando volta no campo, em vez de dar a coletiva. Colocou o equatoriano
da comissão Ô, técnica Arnaldo, dele para responder uma outra pergunta. Muito confortável a situação dos três nessa semana. Não, mas olha aqui, se coloca do outro lado do balcão, em vez de falar só dos técnicos, das comissões técnicas. Os entrevistadores. Então, é exato. Hoje em Nossa dia, questão hoje em dia tem participação de entrevistadores de órgãos, chamar de órgãos de imprensa, que eu nunca ouvi falar. Alguns ligados aos clubes, inclusive, não é? É o site não sei o quê da dona sei lá o quê, sei lá o quê. Aqui, O parabéns Mauro pela sempre sua fala disso. atuação. Eu sinto O Mauro falta sempre dos fala, Cíceros Melos. Eu sinto falta do tempo dos Cíceros Melos. É. É. Uhum.